o amanhecer de sábado na cidade de São Paulo. Você acompanhando ao vivo na Globo em todo o Brasil. A escola que vai encerrar o primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Jorge Freitas é o carnavalesco da Gaviões da Fiel. E ele, que também é carioca, vem participar do Carnaval de São Paulo. Conta pra gente deste voo para a liberdade da escola. O enredo da Gaviões para o Carnaval 2000, um voo para a liberdade. Iniciaremos eles com um grande tributo à nação corintiana, e uma grande homenagem aos 500 anos do Brasil. O trabalho é no barracão, mas a viagem é por nossa história. Começa com a luta dos inconfidentes contra o autoritarismo português no século XVIII. O enredo também nos leva a um momento marcante. A colônia se transforma na casa do rei com a chegada de Dom João VI. A abertura dos portos, o progresso em busca da liberdade. Na escola dos fiéis corintianos, muita raça e vontade de vencer para repetir o desfile campeão do ano passado. Nós vamos então por esse passeio na história do Brasil. A Inconfidência Mineira, a vinda da família real. Uma família real com Dom João VI, chegou também Dom Pedro I, ainda garoto, que depois proclamaria a independência do Brasil. A Gaviões entrando na avenida. Gaviões na avenida significa arquibancada agitadíssima no Sambódromo de São Paulo. O céu já está ficando azul, já está amanhecendo e o povo cantando, pulando e começando a curtir o desfile da Gaviões da Fiel. Desfilar de manhã, desfilar com a luz do dia, evidentemente é uma desvantagem, porque a caixa escura da noite ajuda a escola a brilhar. Mas é lógico que no caso da Gaviões, essa desvantagem é compensada pelo fato de ter a maior torcida disparada aqui em São Paulo. Já está toda em pé, já está tudo cantando, coberta de bandeiras, já está uma festa. E o carnavalesco sempre prepara as fantasias, as alegorias da escola, também imaginando, né, essa chegada da manhã para conseguir o efeito que ele deseja do seu enredo e para não ser exatamente prejudicado pelo fim da noite e a chegada do dia. Mas é impressionante na parte desse refrão como o público levanta os braços, bate palmas. Está toda concentrada aqui no meio da pista, a Gaviões da Fiel. Com ela, vem a torcida inflamando e a explosão da escola no Sambódromo. Beleza, valeu. Alô, explode a Gaviões. Pra você também. Vamos nós! Herói inconfidente, sua morte não foi em vão. Símbolo da lealdade contra a opressão. O povo a luta em busca de seus O presidente da Gaviões da Fiel é Dentinho. A escola foi fundada no dia 26 de setembro de 1975 e entra este ano com 4.000 componentes. O carnavalesco é Jorge Freitas. O enredo, um voo para a liberdade. A Gaviões da Fiel este ano tem 21 alas na avenida. O Ernesto, o puxador de samba da Gaviões, é também um dos autores do samba. Ele tem como parceiros Alemão do Cavaco, José Rifai, o Armando da Mangueira. E a gente vai conhecer a letra, cantar com o Ernesto, curtir o samba, voar para a liberdade no samba da Gaviões da Fiel. Em cada canto do país, do meu Brasil, minha pátria independente. Alô, fiel torcida, agora é com vocês, quero ouvir vocês. Que beleza! Em cada canto do país, do meu Brasil, minha pátria
pátria independente. E nossa gente realmente ser feliz. Oi, bate as asas, caminhão. Oi, bate as asas, caminhão. Voa para a liberdade. Sou fiel, sou povão. Quero igualdade. Fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Oi, bate as asas, caminhão. Voa para a liberdade. Sou fiel, sou povão. Quero igualdade. Fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. A luz da razão e atravessou o mar, beleza. Clareou em Vila Rica a esperança dessa terra libertar. Herói inconfidente, sua morte não foi em vão. Símbolo da lealdade contra a opressão. Vai o povo à luta em busca de seus ideais. Estava aí o movimento e inflamava todas as camadas sociais. O povo à luta em busca de seus ideais. Estava aí o movimento e inflamava todas as camadas sociais. O revoar, lá vem o rei de Portugal com a riqueza e nobreza, pra favorecer a poderosa confiança. Abriu as portas para o mundo, trouxe a cultura e o progresso. Da gaviões que tem, hoje canta em frase e venceu esse mar. Em cada canto do país, no meu Brasil, minha pátria independente. E olha o coral da arquibancada, só você! Que beleza! Em cada canto do país, no meu Brasil, minha pátria independente. E nossa gente realmente ser feliz. Vai baixada das caminhões, baixada das caminhões. Vamos para a liberdade, sou fiel, sou povão, quero igualdade. Fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Foi baixada das caminhões, vou para a liberdade. Sou fiel, sou povão, quero igualdade. Fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. A luz da razão do 500 anos de Brasil no carnaval. A Inconfidência Mineira, a liberdade, a chegada da família real, a abertura dos portos. Vamos curtir tudo isso no desfile da Gaviões da Fiel. A 7ª e última escola deste primeiro dia de desfile aqui no Sambódromo Paulistano. Amanhã serão mais 7 escolas e a Globo mostra ao vivo as emoções do Carnaval Paulistano para você. Amanhã não, hoje, né? Começamos hoje. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Carnaval é direto, engata direto. Aí domingo e segunda tem o Rio de Janeiro. Quase dia claro em São Paulo. Venha Gaviões com a vibração de sempre, trazendo junto da escola a empolgação do torcedor. A Gaviões está chegando com 4 mil. 4 mil. 3 escolas esse ano com 4 mil. Gaviões, Rodas de Ouro e vai. Aí o grupo dos puxadores de samba da Gaviões, as passistas, os destaques da escola. Está só começando o desfile. Para quem ainda não foi dormir, é o momento de dar uma acordadinha a mais. Para quem está se levantando agora, ligou a televisão, vai começar tendo um bom dia, um bom sábado, acompanhando o desfile da Gaviões da Fiel. Quero igualdade, fraternidade, é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Olha a imagem bonita de São Paulo. Aqui à direita, o Rio Tietê, a Marginal, continua com um trânsito incrivelmente grande.
até a gente chegar com as imagens aéreas ao Sambódromo. Grande público, todo mundo ligado, presente, aceso. E a Gaviões vem trazendo o seu desfile. Você vai chegando para bem perto da comissão de frente da escola. Aí está a comissão, os Guardiões da Fiel. Ela não está ligada propriamente ao enredo ou à história do Brasil. Os integrantes formam a guarda do pavilhão corintiano. Comemoração dos 500 anos é tema do carnaval, mas a Gaviões colocando o amor pelo timão também no desfile. O coreógrafo dessa comissão de frente da Gaviões é o Ailton, que desfila também como segundo mestre-sala. Uma torcida que saiu das arquibancadas dos estádios de futebol, sempre junto com o Corinthians, para fazer bonito também no carnaval. A torcida da Gaviões, que a gente está vendo aqui, é de assustar qualquer outra escola. É uma presença realmente fantástica. E não tem hora não, seja qual for o momento, o horário do desfile da Gaviões, a torcida está ali, sacudindo, balançando, agitando. Quando eu vi que a Gaviões desfilava, era a última a desfilar hoje, eu já sabia que a gente ia terminar essa primeira noite, amanhecer com a arquibancada lotada. E a Gaviões, seja a hora que for, ela tá lá, tá aí, a arquibancada lotada de manhã. O pessoal tá inteiro, a noite inteira, e só sai quando a Gaviões sair. É por isso que é fiel torcida, né? Aí pode ter certeza que no segundo dia de desfile a cena se repete, que vai fecha, né, o desfile. Então vem a comissão de frente. Independentemente de qualquer enredo, uma comissão corintiana. O escudo do time aí nas costas e também na frente aqui da fantasia, da alegoria. Uma comissão corintiana por inteiro. Com essa visão parece que a águia corintiana vem voando mesmo, né? Do Gavião. É um voo para a liberdade que está fazendo a Gaviões da Fiel no seu desfile do Carnaval 2000. Portugal com a riqueza e a nobreza, pra favorecer a poderosa cor inglesa. Já começa a pintar na tela da Globo o carro Abre Alas da Gaviões da Fiel. Tributo à nação. Hoje também pode ver. Faz um tributo à nação brasileira. E como a torcida orgulhosamente gosta de dizer, a nação corintiana. Aí está a Roberta, um dos destaques do pavilhão soberano do carro Abre Alas da Gaviões da Fiel. O carro traz uma grande síntese do enredo da escola. O canto à liberdade, o espírito da liberdade. Vem o iluminismo no século XVIII, as ideias iluministas que vieram da França, liberdade, fraternidade, igualdade, ideias que inspiraram a Revolução Francesa, que aconteceu no mesmo ano, lá em Confidência Mineira, aqui no Brasil, em 1789. Lembra também, aí numa história diretamente ligada ao clube, a democracia corintiana. Democracia corintiana que foi estabelecida no time de futebol do Corinthians nos anos 80. Com o Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Zenon.
Jogadores que eram importantes e deram uma mexida na cabeça dos dirigentes de futebol, até com o apoio da direção do Corinthians na oportunidade. Não tinha concentração obrigatória, nada disso, e o time conseguiu resultados dentro de campo, foi bicampeão paulista em 82 e 83. O tipo de liberdade que você pode imaginar está nesse voo da Gaviões da Fiel. A imagem da Gaviões tomando a avenida. E é interessante que a Gaviões está desfilando de dia e essa primeira luminosidade da manhã está sendo refletida no dourado das bandeiras, trazendo o escudo do time, dando um brilho todo especial à escola. Agora a ala das crianças, a primeira ala da escola. Lembrando ainda um Brasil novinho, que deixava de ser uma colônia para se tornar um país. Além do novo país, a escola traz também o brilho da nação corintiana, o distintivo do Corinthians, ali na fantasia. É a ala das crianças abrindo o desfile da Gaviões da Fiel, sendo a primeira ala, logo depois do carro abre-alas. E o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira já aparece aí na sua tela, Michel e Nilde. Ele está há 16 anos na Gaviões. Começou na bateria, passou para segundo mestre sala e em 90 passou a ser o primeiro, já fazendo par com Heloísa. Ela que está na Gaviões da Fiel há 21 anos. Começou na ala das crianças, foi rainha da bateria e de terceira porta-bandeira em 89, deu um salto, passou a ser já em 90 a porta-bandeira principal da Gaviões. A fantasia deles representa a elite na cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais. Pessoas que tiveram a oportunidade de estudar na Europa e lá conheceram as ideias iluministas. A bateria da Gaviões, representando os dragões. A lembrança dos dragões na fantasia dos integrantes da bateria é uma referência a Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier era alferes dos dragões, um regimento do Exército Brasileiro. Alferes era uma patente do Exército, Tiradentes era um militar. Depois ele se afastou e começou a planejar a Revolução. A Inconfidência Mineira pretendendo a independência do Brasil, sendo a primeira semente, ou uma das primeiras sementes do movimento de independência do Brasil. Chegando aí no recuo, a bateria da Gaviões da Fiel. Homens e mulheres, 330 componentes e a batida do coração da Gaviões vem a 77 batidas por minuto. Confira aí no detalhe cada uma delas. Falando em coração, bater forte, acelerado.
Portugal com a riqueza e a nobreza, pra favorecer a poderosa Constituição. Abriu as portas para o quê? Abriu as portas para o mundo, lograr a cultura e o progresso. E a Gaviões do Capitão, hoje contém prostituição. Esse regimento do Exército, os Dragões, esse regimento foi a origem dos Dragões da Independência, que depois os Dragões da Independência passaram a ser a guarda pessoal do Imperador do Brasil quando foi proclamada a Independência. Segunda vez que temos dragões aqui hoje, né? Pegando fogo, né? E aí a ala Liberdade. Primeiro dos 3 princípios do iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Iluministas que vieram da Europa, da França, Voltaire, Montesquieu, filósofos franceses, que difundiram a ideia do iluminismo. Isso no século XVIII. E a ala da igualdade, porque para os iluministas todos os homens têm os mesmos direitos. E também por isso, né, por essa crença, é que o samba da Gaviões, num determinado momento, olha só, hein? Olha o que eles estão cantando no carnaval. E de ver em cada canto do país, do meu Brasil, nossa gente realmente ser feliz. O Leandro já falou disso, as escolas estão tocando, hein? Já vieram as alas liberdade, igualdade e, na sequência, a fraternidade. Os 3 conceitos do iluminismo. Naquele tempo, as ideias iluministas chegaram ao Brasil por meio dos estudantes que voltavam da Europa. As pessoas que iam estudar na Europa traziam livros de autores iluministas, cartas que eram enviadas lá da Europa para o Brasil, contando dos movimentos, das ideias. Assim, os brasileiros tomaram conhecimento das ideias iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade. Quem tem tudo isso, quem tem isso tem tudo, né? Dos 3 conceitos, chegamos ao carro, século das luzes. O mundo sai de uma época envolvida em trevas, um pouco de ignorância, para chegar às luzes da razão. O século XVII ficou conhecido como século das luzes. Razão celestial é a fantasia de Elizabeth Freitas, que está no centro do carro. E apesar da luz do dia, o efeito de luz do carro está aí absolutamente perceptível. A Elizabeth, destaque do carro. E aí vai a grande sacada, a grande experiência do carnavalesco. Que não é fácil fazer o carnaval, todo mundo sabe. Agora, pensar nesses detalhes, que parece óbvio, mas pensar tudo bem, executar é que são elas. E a Gaviões está conseguindo executar, trazendo nas cores do seu desfile o efeito necessário e desejado, mesmo com a luz do dia. A essa altura já, manhã de sábado, céu claro em São Paulo, são 6h11 da manhã. Em cada canto do país, do meu Brasil, minha pátria independente, e nossa gente realmente se feliz.
pra ver lá, ó, todos os andares da arquibancada, tudo tomadinho, nada vazio. Aí está a ala nobreza, representando os nobres portugueses, o poder da metrópole de Portugal sobre o Brasil colônia. Meia hora de desfile da Gaviões da Fiel. É um sonho universal, 500 anos de Brasil no carnaval. A luz da nação sul e a chave como bandeira, clareou e vela rica, a esperança dessa terra libertação. Tomamos conhecimento das ideias iluministas. Conferimos aí a ala da nobreza, expressando e significando o poder da metrópole sobre a colônia. E aí, na sequência, vão chegar os anseios pela liberdade, despertando no Brasil ainda colônia. Esse é o voo para a liberdade da Gaviões da Fiel. E aí vem o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Ailton e Luciano. A fantasia é a chama da independência. E a ala Asas da Liberdade. Então começa a se manifestar esse sentimento de liberdade, principalmente lá em Vila Rica, em Minas Gerais. Todos muito curiosos pela independência dos Estados Unidos, querendo saber como aconteceu a independência dos Estados Unidos. E aí as asas da liberdade querendo abrir as asas sobre nós. Os mineiros insatisfeitos com os impostos cobrados pela corte portuguesa. O sentimento de liberdade é contagioso, é perigoso. Ele inicia-se aí, se espalha e não tem remédio que dê conta. Vamos chegando à metade do desfile da Gaviões da Fiel, do tempo de desfile da Gaviões da Fiel. A escola já vai indo para 34 minutos de desfile. Daqui a pouco, à noite, tem mais, tem outras 7 escolas desfilando no Carnaval de São Paulo. O segundo dia do desfile do Grupo Especial. A Globo vai mostrar ao vivo aqui do Sambódromo. Com alas com bastante componentes, essa é a ala dos Cavaleiros da Luz. Essa ala lembra da Conjuração Baiana, um outro movimento pela independência do Brasil. E olha o sol começando a brilhar na cidade de São Paulo neste sábado. Já tivemos as luzes da noite, as luzes do Sambódromo na noite paulistana. Agora a gente tem a luz natural do sol, dando todo o calor, toda a luz também para o desfile da Gaviões da Fiel. Iluminando a Gaviões da Fiel para fechar bonito esse primeiro dia dos desfiles das escolas de São Paulo, dos 2 dias de desfiles. E aí está o carro Veias da Liberdade, que une os sonhos da Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana aconteceu 8 anos depois da Inconfidência Mineira. Portanto, em 1797.
contrário dos mineiros que fizeram tudo em silêncio, os baianos espalharam cartazes e panfletos chamando a população para participar desse movimento. Contamina, não tem jeito. O destaque do carro Meias da Liberdade. São vários os destaques e aí a imagem de Tiradentes. Bem acompanhado. Os movimentos pela liberdade do Brasil, para que se cortassem os laços com Portugal, não pararam mais de pipocar por todo o país. A família real chegou no começo dos anos de 1800, até que em 1822, Dom Pedro I viria a proclamar a independência do Brasil, o que vai ser tema para o desfile deste sábado. Sente aí o balanço do carro. Os destaques, sambando, mostrando toda a energia com a Gaviões da Fiel. A ala Napoleão. Napoleão Bonaparte era imperador da França nessa época e tinha uma política expansionista. Ou seja, ele queria invadir aqui, ali, acolá, ele queria ganhar território para a França. Uma dessas ele falou, vou invadir Portugal. A família real veio embora. Esquentou a coisa lá em Portugal e aqui no Sambódromo. Uma escola desfila assim com 4.000 componentes, com Gaviões, e com esses carros, tudo. Então já tem que ter uma preocupação maior com o tempo. Então a avenida fica sempre assim compacta, olha, 38 minutos de desfile. A avenida fica assim compacta, né? Qualquer ponto que você olhe do desfile tem aquela multidão, a coisa... E aí aparece mais a cor, sabe? As cores, porque os componentes conjuntos, a cor fica mais uniforme, é muito bonito. E aí a ala marinha britânica. Com a ajuda da Inglaterra, Portugal pôde resistir aos franceses. A marinha inglesa era a única que podia enfrentar a frota de Napoleão Bonaparte e escoltou a corte portuguesa no início dessa fuga pelo Atlântico. França e Inglaterra não se bicavam, nem um pouquinho. Portugal e Inglaterra eram aliados, países de ótimas relações. Aí a força dos britânicos para que a família real chegasse sã e salva ao Brasil. Também bonita a imagem. Essa é a primeira imagem geral, assim, do Sambódromo, com a escola passando, que você tem nesse primeiro dia de desfile, com a luz do dia, né, com a luz do sol. E a Gaviões está completa, pista toda. Não tem pra ninguém, tem espaço. E aí a ala Dom João VI. Dom João VI era príncipe regente de Portugal na época. A mãe dele, a Dona Maria, ainda estava viva quando a corte veio para cá. É a ala que marca a chegada da família real ao Brasil. Agora que o sol subiu um pouquinho, a escola começa a receber a luz do sol como um contraluz, né? Pelos fundos dela. Ela recebe o sol pelas costas. E aí vem o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Gi e Bozó. Os dois
são casados e Gi sai pelo 5º ano na Gaviões da Fiel. Todas as camadas sociais. E aí a corte chegou ao Brasil. Em 1808 chegou a corte. Dom Pedro I ainda era novinho. Quando a corte chegou, Dom Pedro tinha apenas 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. 1808, a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O Brasil deixava de ser colônia para ser o reino de Portugal, né? E a marcação dessa ala é engraçada, né? Porque eles tem um pedaço que eles dançam assim mais comportadamente, né? Digamos, olha, que fosse uma, não, agora não, agora ainda não tá. Como se fosse, sei lá, o estilo europeu da corte mesmo e de repente cai na farra brasileira. A essa altura, o Rio de Janeiro já era a capital do Brasil. Eles chegaram dia 7 de março de 1808 ao Brasil. Os integrantes da família real de Portugal. Você tem uma ideia do tempo que demorava a viagem. Eles saíram de Portugal dia 22 de janeiro. Chegaram aqui dia 7 de março. Bem longa a viagem. Não se compara a uma viagem de São Paulo para o litoral hoje em dia de trânsito, mas uma viagem longa. Uma viagem dependia do vento, né? Então somente do vento. É o destaque do carro Lisboa Tropical César Monteiro como Dom João VI. Todas as camadas sociais, o povo à luta, em busca de seus ideais. E a chegada da corte causou um alvoroço no Rio de Janeiro. A corte era grande, não veio só o rei, a esposa e os filhos. Aí a coroa de Portugal. E eram muitas pessoas. E todo mundo queria se instalar bem. E teve de carioca sendo despejado. Abriu as portas para o mundo, trouxe a tudo e o Mas se o Dom João VI de verdade chegasse aqui distribuindo beijo pra galera, ele certamente seria muito mais bem recebido. É a união de Lisboa com o Rio. É Lisboa Tropical. Vai bachada do gavião, bachada do gavião. Vou para a liberdade, Sofia, sou povão. Quero igualdade, fraternidade. Dom João até que se deu bem aqui. Dona Carlota Joaquina, a mulher dele, que ficou meio insatisfeita. Não gostou do calor, não gostou de nada. Vou para a liberdade, Sofia, sou povão. Diríamos que ela não sacou, né? Não entrou nesse clima de carnaval. 500 anos de Brasil no carnaval. A luz da razão fugiu e atravessou o mar. Clareou em Vila Rica a esperança dessa terra libertada. Herói não viver, sua morte não foi vã. A ala Inglaterra. Aí já o primeiro ato importante de Dom João VI, comandando a corte portuguesa no Brasil, a abertura dos portos para as nações amigas, as nações que estavam em paz com Portugal. Lembra quem escoltou a família real de lá para cá? A marinha inglesa. Quem aproveitou bem a abertura dos portos foi exatamente a Inglaterra, que começou a comercializar os seus produtos aqui no Brasil. E logo na sequência vem a ala das bebidas, louças e chapéus, produtos que pagavam menos impostos, produtos ingleses. Abriu as portas para o mundo.
vai perceber que os ingleses não tiveram, num primeiro momento, um bom tino comercial para entrar com os seus produtos aqui no Brasil. Depois das louças, das bebidas, dos chapéus, eles continuaram investindo. Quero igualdade, pra felicidade, é um sonho universal. 45 minutos já de desfile. São 70 minutos que a escola tem para completar a sua passagem. Os 4.000 componentes da Gaviões da Fiel. Nunca se viu tão pouco o chão do sambódromo, ou seja, nunca esteve tão ocupado, tão compactamente ocupado. Essa é Caixões Funerários. Não baixou nenhuma tristeza do sambódromo, não. É que os ingleses resolveram vender caixões funerários para o público brasileiro. Parece que ninguém se interessou muito pelo negócio, não. Ninguém achou o produto interessante de comprar. Resolvia por aqui de outro jeito, mas olha só como preenche totalmente o sambódromo. E vem, por enquanto, fazendo um desfile num bom ritmo, né? Não está correndo para passar rápido, para passar depressa, para cumprir o tempo. Aparentemente, a escola está perfeitamente dominando a situação, sabendo exatamente o que pode fazer, o que não pode. Os diretores de ala, o pessoal da harmonia, da evolução, trabalhando direito. E aí o casal mirim de mestre sala e porta-bandeira, Júnior e Adriana. Adriana tem 15 anos. Depois dos chapéus, das louças, dos caixões funerários, os ingleses trouxeram também patins de gelo para o Brasil. E agora esses patins viram fantasia na ala da Gaviões. Falei para você que em determinado momento faltou um pouco de tino comercial para os ingleses. Patins de gelo no Brasil é não conhecer o mercado, né? Hoje até que eles fariam sucesso, né? Tá cheio de pista de gelo espalhada por aí, dá pra patinar na boa. Em 1800 e tanto não dava. Na sequência eles iriam vender casacos de pele para o inverno, né? Luvas, coisas assim, lareiras para o Rio de Janeiro. O verão carioca certamente não fez dos casacos de inverno um sucesso no mercado. Aqui no desfile a moçada está usando casacos de mentirinha. Estão suportando o calor na boa. Lá vem o rei de Portugal com a riqueza e a nobreza pra favorecer a poderosa corte inglesa. O quinto carro da escola representando a abertura dos portos. A cultura e o progresso, as aviões do hoje já tem a abertura já mostrada nas alas que antecederam o carro. Agora mostrando que a coroa estava controlando naquela época a venda de poucos produtos, sal, o pau-brasil. Esses produtos ainda tinham a venda controlada pela metrópole, por Portugal.
a colônia, já mais livre, se emancipava de Portugal e começava a fazer os seus próprios negócios. Bom, eles não acertavam no comércio, mas pelo menos aqui, segundo o carnavalesco, eles acertavam na bandeira. Bem bonita a bandeira britânica. Sem patins, sem casaco de pele. O destaque é Clarissa com a fantasia Rainha dos Mares. A esperança dessa terra libertar. Herói inconfidente, sua morte não foi vã. Símbolo da lealdade, contra a opressão vai o povo. Chegava também com a família real o primeiro jornal brasileiro. Em 1808, criada a Gazeta do Rio de Janeiro. Essa ala está representando o primeiro jornal do país. Uma das mais importantes realizações dos 13 anos em que Dom João permaneceu no Brasil foi a criação, a instalação da imprensa régia. E aí o povo vibrando, curtindo, a plateia no Sambódromo, acompanhando e também ditando o ritmo, acompanhando a evolução da Gaviões da Fiel. Abriu as portas para o mundo, trouxe a cultura e o progresso. Da Gaviões, o que é que tem? Hoje cantem frase e verso. Em cada canto do país, do meu Brasil, minha pátria independente. E nossa gente realmente... Olha o coral, olha o coral! O efeito bonito que está fazendo no chão. O sol batendo, né? A sombra dos integrantes da escola também funcionando como um bom efeito, pelo menos naquela tomada da câmera que mostrava a ala por trás. Aí. Isso é o luxo, né? A Gaviões contratou, fez um serviço de contraluz, assim, contratação. Ela contratou o som. E aí a ala médico-cirúrgica em azul, seguida pela ala da Real Biblioteca. Fraternidade é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Toda a corte tem o seu lado artístico, os músicos da corte, os preferidos do rei. Aí a evolução científica com a medicina e também o lado cultural com a biblioteca real. São pontos de progresso do país com a vinda da corte portuguesa de Dom João VI para o Rio de Janeiro. Eles trazem algumas coisas boas, sem dúvida, mas compensa o tanto que tiraram daqui, claro. E aí o quarto casal de mestre sala e porta-bandeira, Elcir e Lídia. Em busca de seus ideais. Foi na Bahia o movimento exclamava todas as camadas sociais. Essa ala é a ala Banco do Brasil, homenageando o banco criado em outubro de 1808, pouco depois, alguns meses depois da chegada da corte ao Rio de Janeiro, o primeiro banco a funcionar nas novas terras portuguesas. E as baianas da Gaviões da Fiel são as Rainhas do Jardim Botânico, também fundado por Dom João VI. As Rainhas do Jardim são as borboletas. O Jardim Botânico, que até hoje é um dos pontos mais bonitos da cidade do Rio de Janeiro. No voo para a liberdade, da Gaviões da Fiel. As baianas vêm representando o Jardim Botânico. Com a fantasia mostrando as borboletas, símbolo do Jardim Botânico. Já com 54 minutos
de desfile a Gaviões da Fiel, encerrando esse primeiro dia do Carnaval 2000 de São Paulo no Sambódromo, contando os 500 anos do descobrimento do Brasil. Toda a história brasileira passando na avenida. Hoje percorremos 300 anos de história, de 1500 até pouco além de 1800. Amanhã tem muito mais, amanhã não. Daqui a pouco, hoje à noite, tem muito mais. Mais 7 escolas. Nem percebeu que já se passaram 300 anos. É, foi rápido, né? Os próximos 200 mostram a proclamação da independência. Tá aí o tempo do desfile, 55 minutos. Esta noite teremos então a proclamação da independência, teremos o segundo reinado de Dom Pedro II, a proclamação da República. Vamos chegar a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Até o ano 2000. Saindo do recuo, a bateria da Gaviões da Fiel. Mandando ver a bateria representando os dragões, o regimento do Exército do Brasil Colônia, que tinha Tiradentes como um dos seus integrantes. Lá vem os 330 ritmistas da Gaviões, de volta para a avenida. Está com eles o carro de som e tem mais escola ainda vindo na sequência. Dá pra ver ao fundo o público como acompanha esse refrão. E aí o último carro da escola, o carro do Jardim Botânico. Jardim Botânico que foi instalado perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Sabe por que o Dom João VI criou o Jardim Botânico? Por quê? Ele queria aclimatar algumas especiarias que vieram das Índias. Então ele instalou o jardim ali perto da lagoa e criou o clima propício. Não tivesse problema nenhum para as especiarias. Ah, que beleza! Em busca de seus ideais. O jardim foi batizado de Horto Real e só em 1822 foi aberto à visitação pública. E sabe quem já visitou o Jardim Botânico? Einstein, a Rainha Elizabeth, os reis da Suécia e, mais recentemente, a princesa Sayaka do Japão. Alô, Kleber Machado! Olha como a Gaviões tem bonita aí! Alô, Maria! Manda ver! Tamo ligado! Pode! A poderosa corte inglesa abriu as portas para o E é o destaque com a fantasia Asas para a Liberdade. Olha, Gaviões! Lindo, bonita, agitando a galera, fazendo vibrar o público, já com o sol batendo no rosto dos integrantes da escola, batendo no rosto do pessoal que está acompanhando o desfile das escolas de samba de São Paulo neste primeiro dia, desde 11 e pouco da noite de sexta-feira. Já chegamos agora às 6 horas e 39 minutos da manhã de sábado e o povo continua aí, fiel, curtindo o Carnaval de São Paulo do ano 2000. Passando a velha guarda, a última das alas da Gaviões da Fiel. Aí a imagem do Sambódromo. Aqui estamos na concentração para a dispersão. Lá ao fundo a escola. Ainda tem um bom para percorrer a pista. Com 59 minutos de desfile. Eles têm mais 10 minutos, 11 minutos para completar o seu trabalho. Ninguém ficou parado. Sua morte não foi em vão, símbolo da lealdade. Foi um bonito primeiro
dia de desfile, né, Maurício Cubruzzi? 7 escolas com as dificuldades de algumas, as facilidades maiores de outras, mas todas elas mostrando a empolgação, se entregando bem ao enredo, à história do Brasil, aos 500 anos, e dando uma aula de história das mais agradáveis nesta primeira noite. Olha, foi ótimo. Na verdade, você acabou falando isso, se todas as aulas fossem assim, se todas as escolas fossem assim, em primeiro lugar, tem muito mais gente nas escolas, né? Que é uma delícia. E, olha, acho que daqui a pouquinho à noite vai ser melhor ainda. Sacode aqui, bancada! A palma na mão, quero ver! A construir o programa e a Gaviões No final, chegando ao final o desfile da Gaviões da Fiel, hoje cantem forte e vencem. dando realmente uma boa agitada, uma boa sacudida na arquibancada do Sambódromo de São Paulo. Brasil, minha pátria independente, em nossa gente. Olha o coral vocês! Muito obrigado! Do meu Brasil, minha pátria independente, em nossa gente realmente ser feliz. Vai passear das Gaviões, O torcedor dos mais fiéis ficou mesmo, o tempo todo acompanhando, atendendo ao chamado da escola, do Ernesto, o puxador do samba. Todo mundo veio junto. E assim, tivemos um desfile do começo ao fim dos mais animados, sem problemas, com tudo saindo bem redondo. E assim é que é bom. Esta noite tem mais, tem o Morro da Casa Verde, Unidos do Peruche, Imperador do Ipiranga, Nenê de Vila Matilde, Rosas de Ouro. Teremos Acadêmicos do Tucuruvi, vai! Aí o tempo do desfile tem mais 8 minutos para terminar dentro do prazo exigido pelo regulamento da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, Gaviões. Tá indo bem, já está chegando aqui na dispersão, tudo levando a crer que a escola vai cumprir o desfile no tempo correto, nos 70 minutos. E ela tem. Canta fiel! Vamos embora! Em busca de seus ideais! Vai na Bahia o movimento inflamava todas as camadas sociais! E agora no finalzinho a bateria fez uma coisa diferente aí, né? Acho que guardou pro final. Pra favorecer a poderosa corte inglesa, abriu as portas para o morro do chá, a construir o progresso e a Gaviões. Sempre lindas baianas, chegando também à dispersão, ao final do desfile. Em cada canto do país, do meu Brasil, minha pátria independente, e nossa gente realmente ser feliz. Todo mundo com a expressão do dever cumprido. Brasil, minha pátria independente, e nossa gente. Inclusive a galera lá em cima lá. Todo mundo lá. A escola vai passando, algumas pessoas começam a se mandar do sambódromo, mas a grande maioria fica, vibra. Você tem aí a imagem, ó, todo mundo pulando e curtindo a passagem da Gaviões. Foi marchada das Gaviões, boa para a liberdade, confiança com o povão, quero igualdade, fraternidade, é um sonho universal, 500 anos de Brasil no carnaval. Passou ali a imagem do presidente da Gaviões, o Dentinho. Clareou em Vila Rica, A Gaviões tem mais 6 minutos apenas para encerrar o desfile. e convidei, foi símbolo da lealdade contra a opressão, o povo na luta em busca de seus A ideais. revolução continua muito tranquila, demonstrando toda a confiança à escola que vai Camadas sociais fazer o desfile na boa. em busca de seus ideais. Vai na Bahia o movimento inflamava todas as camadas sociais. O revoar.
55 minutos já, 1h05, indo para usar os 70 minutos a que tem direito a Gaviões da Fiel. Se isso acontecer, é a primeira escola a fazer isso. Alô, Dentinho! Parabéns pelo trabalho! Alô, Jorge Freitas! Ela veio com 4.000 componentes, a escola com o maior número de componentes neste primeiro dia de desfile. Amanhã temos duas assim. Vai. Amanhã não, hoje. Hoje. No Coral! Vai balançando no país! A Rosas e a Vai-Vai, né, vem também com 4.000 componentes. Uma animação. Aí o último carro da escola chegando na dispersão, o carro do Jardim Botânico. 500 anos de Brasil no carnaval. Está colocando um ponto final na sua passagem pelo Sambódromo do Anhembi. A Gaviões da Fiel. Quero igualdade, fraternidade, é um sonho universal. 500 anos de Brasil no carnaval. Foi a luz da razão fugiu e atravessou o mar. Beleza, clareou em Vila Rica a esperança dessa terra libertar. A Gaviões começou falando de liberdade, começou e terminou, não é? Mostrando os problemas dos países, os anseios da liberdade, e teve como